Não deixe que se apague o brilho dos teus olhos, não deixe a tristeza te levar. Ponha um sorriso bonito no seu rosto, assim é bem mais fácil caminhar. O sol vai brilhar, deixa o amor do Cristo te aquecer. Desistir nem pensar, cê sabe a vida é feita pra viver. Esqueça os teus problemas, cultive a alegria, abra o coração pro amor entrar. Jesus está contigo e com sua presença nada será capaz de te abalar. O sol vai brilhar, deixa o amor do Cristo te aquecer. Desistir nem pensar, cê sabe a vida é feita pra viver. O sol vai brilhar, deixa o amor do Cristo te aquecer. Desistir nem pensar, cê sabe a vida é feita pra viver. Jesus está contigo, assim é bem mais fácil caminhar. Nada será capaz de te abalar. Fonte de amor que irradia nos dramas da noite fria, amparo e consolação, amparo e consolação. Cascatas descendo a serra, chamando os filhos da terra com amor no coração, com amor no coração. Minha alma não desanima, pois que seu amor ensina. No trabalho a solução, no trabalho a solução. Ó minha mãe Zeferina, mestre de bênçãos divinas, faz do fiouco um cristão, faz do fiouco um cristão. Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas do amor não há lugar pra tristeza.
Olá, boa noite, que alegria encontrar vocês novamente. Estamos aqui, eu sou Alice, moro na cidade de Anápolis, faço parte do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Estamos nos preparando para mais uma reunião pública. Olá, meus amigos, uma alegria muito grande estar com vocês novamente essa noite. Alexandre Augusto, da cidade de Goiânia, Centro Espírita Caminheiros de Jesus. Sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão de nossa reunião pública. Já pedimos, então, para que possam preparar um recipiente com água para ser fluidificada no momento do passe. Lembrando que o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, é o nosso direcionador, né? O nosso caminho para a evolução, a maneira de vivermos em que vamos chegar ao Pai. Então, toda terça-feira, a partir das 19h50, já estamos transmitindo, né, as canções da Alegria Cristã, e às 8 horas a gente começa aqui a apresentação, a transmissão da nossa reunião pública. Mas nesse momento eu quero convidar você para que se coloque de maneira bem confortável na sua casa, para que nós possamos fazer a nossa prece e iniciar a nossa palestra, acompanhar a mensagem da noite. Então eu te convido a fechar o... Busquemos então, na serenidade, ao som da natureza, lembremos-nos do Criador, lembremos-nos de Deus, nosso Pai, pedindo a Ele que ampare esse momento em que buscamos a compreensão da mensagem do Evangelho para as nossas vidas. Que esses instantes possam ser de silêncio interior, onde mergulharemos os pensamentos na mensagem que chegará aos nossos corações. E nesses momentos, nós te pedimos, Jesus, que essas vibrações de amor e de paz que emanam dos nossos corações, em cada lar que se une a nós, numa corrente de amor e de vibração em paz, possa chegar àqueles que necessitam um pouco mais do que nós, de coragem, de bom ânimo para vencer as dificuldades. Ampara, Mestre Jesus, aqueles que estão nos hospitais, os familiares em busca de notícias. Ampara, Senhor Jesus, aqueles que pelo desenlace do desencarne, chamado de morte, tiveram que se despedir dos seus familiares no decorrer dessa semana. Que nesse instante, a certeza de que a vida continua, a certeza de que nos encontraremos, possa acalentar esses corações, Senhor. Te damos graças e te rogamos, ampara o nosso palestrante da noite, para que a mensagem chegue a todos nós. Graças a Deus. E nesta noite, quem vai falar para nós é o nosso companheiro Alexandre, que vocês veem aqui todas as noites. Alexandre, é com você, que Jesus esteja contigo na mensagem. Então, dando continuidade à nossa palestra, à nossa reunião pública, hoje iremos falar do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração. Os itens de 18 a 21, deixai vir a mim as criancinhas. Vamos aqui ler o início do capítulo, a nossa citação evangélica, que está lá em Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Apresentaram-lhe, então, pequenas crianças, para que as tocasse. E como seus discípulos rejeitaram com rudes palavras os que as apresentavam, Jesus, observando, censurou-os e exortou-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para os que a elas se assemelham. Em verdade vos digo, que a pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E após abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Então, meus amigos, nessa leitura que a gente faz aqui, né, da citação evangélica de Marcos, muitas pessoas acreditam que
o reino dos céus, só quem é criança que entra no reino dos céus, né? E o reino dos céus é só para as criancinhas. Então, o Espiritismo, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, vem aclarar essa situação, essa citação de Jesus, quando uma mãe, né, levando as crianças para que Jesus as abençoasse, porque estava com uma criança enferma, tentando apresentá-la para Jesus, um dos discípulos repeliu essa mãe, né, que levava a criança, falando que o mestre estava ensinando, que eles estavam já atrasados para a viagem. Mas Jesus viu aquilo tudo e pediu para que, então, deixasse ir as crianças até ele, né? E ele fala isso, que quem não fizer como uma criança, né, não tiver o sentimento, não se assemelhar a uma criança, não vai conseguir entrar no reino dos céus. Mas vamos ver a explicação que o Espiritismo traz para a gente. Então tá aqui, né? Deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras que Jesus diz, né? Deixai vir a mim as criancinhas, profundas em sua simplicidade, não continham um mero convite às crianças, mas às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde o mal ignora a esperança. Jesus convoca a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Então, essa leitura aqui está lá no capítulo 8, lá no item 18. Então, meus amigos, esse convite que Jesus fez, né, naquele ambiente, Jesus sempre aproveitava as situações que acontecia no seu dia a dia com as pessoas, com os discípulos, para ensinar os seus discípulos para que eles tivessem condições de continuar o trabalho que Jesus começou, né? Curar as pessoas, evangelizar, melhorar, iniciar ali o reino de Deus na terra, né? Jesus veio para isso e precisava de multiplicadores. Essa era a função dos discípulos. Então, Jesus sempre ensinava esses discípulos com toda e qualquer situação que chegava até eles. E nessa situação não foi diferente, né? Que Jesus pediu para que deixasse vir as crianças até ele, dizendo no ensinamento que aqueles que não fossem como crianças não entrariam no reino dos céus. Então, o Evangelho vem nos explicar aqui que não era um convite às crianças, né, realmente dizendo, mas sim aquelas almas que têm problemas, que estão com dificuldades, né? Fala aqui que Jesus estava convocando todos nós, aqueles que ainda nos encontramos na nossa infância intelectual, na nossa infância espiritual, né? Os fracos, os escravos, os viciosos aqui, as pessoas cheias de vícios. Então, nós, esses que nos encontramos ainda, né, aqui, reencarnados no planeta Terra, temos todas essas dificuldades. Então, por isso, Jesus pede para que as crianças venham até ele, né? E esse convite que ele faz é para que nós possamos nos assemelhar à criança de que forma? Sem o mal que a pessoa adulta tem, né? Para a pessoa ter os sentimentos como uma criança, não duvidar, não ter tantos vícios morais. Então, é esse o convite que Jesus nos faz. E aqui tem uma citação de João, o evangelista, né? Aquele que amava Jesus, né? O discípulo que mais amava Jesus. Assim disseram, né, no Evangelho. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que os erros explicados cederão lugar à verdade. Nós vos ensinaremos o exato sentido das parábolas e vos mostraremos a poderosa correlação que une o que foi e o que é. Em verdade vos digo, a manifestação espírita se eleva no horizonte,
E aqui estou como seu enviado, porque ela vai resplandecer como o sol sobre o topo dos montes. Então, João Evangelista trouxe aqui, nesse item 18, do capítulo 8, que o Espiritismo, a manifestação espírita, ia ceder lugar, ia explicar as parábolas, né? Tudo que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás para aquela população que teria dificuldades de aprender, como teve dificuldade de aprender, mesmo que sendo por parábolas, Jesus explicava por parábolas, porque o dia a dia das pessoas era próximo àquelas parábolas que ele explicava, né? Então, fazia uma correlação com o dia a dia das pessoas. Mas sempre explicando por parábolas, muitas vezes ele deixava a verdade obscura, digamos assim, né? Meia escondida. Porque se ele falasse toda a verdade, aquelas pessoas daquela época não tinham conhecimento suficiente, né, para entender tudo que ele falava, tudo que ele tinha necessidade de falar. E aqui, quando começa-se a ter as revelações do Espiritismo, da doutrina espírita, quando Allan Kardec começa a receber os médiuns, né, que auxiliam Allan Kardec a receber as mensagens espíritas, e ele começa toda a organização da doutrina espírita, os espíritos começam a, assim, explicar o que Jesus falava por parábolas. Então, por isso que a gente fala que o espiritismo é o cristianismo redivivo, que ele traz as verdades que o Cristo dizia. Ele revela a todos nós a real intenção que Jesus falava através de parábolas. Então, quando agora já temos condição de receber a verdade, o Espiritismo vem até nós e vem mostrando isso para nós, né? Como disse Jesus no ensinamento do deixai vir a mim as criancinhas, né? É que as pessoas, nós só conseguiremos entrar no reino de Deus quando tivermos os nossos sentimentos semelhantes aos das crianças, né? Tivermos isento de vícios, isento de egoísmos, isentos de vaidades. Então, nós temos que nos esforçar a cada dia para ficarmos semelhantes às crianças, ter os sentimentos das crianças, para assim podermos entrar no reino de Deus. E o espírito protetor continua no item 19, falando assim: deixai vir a mim os ignorantes, para que os esclareça. Deixai vir a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Irei lhes ensinar o grande remédio para suavizar os males da vida e lhes revelarei o segredo de curar feridas. Então, mais uma vez, Jesus continua convidando todos nós que sofremos. Acredito que todos nós que estamos aqui no planeta Terra, a gente ainda tem um pouco de dívidas, digamos assim, a nos reparar, né? Alguns erros a reparar. Por isso que ainda sofremos, por isso que ainda somos tão aflitos, né? Tem uns que se sentem infortunados, mas porque ainda não conhecem e vivem, na verdade, que Cristo ensina a cada um de nós. Por isso ele convida. Por isso ele chama a todos nós a ir até ele, a conhecer o seu evangelho, a viver o seu evangelho. Porque a partir do momento em que conseguimos viver de acordo que Jesus nos sugere, dentro da tua lei, dentro do teu evangelho, mesmo que ainda soframos, mesmo que ainda passemos por momentos difíceis, nós temos a certeza que existe um Deus soberanamente justo e bom, que tudo que aquilo que a gente está passando de bom e de ruim
nós temos que passar para o nosso aprendizado. Tudo aquilo que passamos de bom e de ruim, nós temos, sim, uma vinculação. Não sendo nesta vida atual, foi o vínculo numa vida anterior. Então, nós temos, sim, que reparar as nossas dificuldades. E as dificuldades que a gente passa no dia a dia da nossa vida são todas pedagógicas. Ela, de alguma maneira, ela está nos ensinando. Muitas vezes a gente só reclama, né, meus amigos? A gente não consegue entender o que a dificuldade está trazendo para a gente. Então, nada melhor que o tempo, né? Um dia após o outro, para que a gente vá passando a nossa vida, para compreender o que está acontecendo conosco, né? Eu gosto muito de falar que as coisas da vida da gente vão passando, a gente vai vivendo, muitas vezes vive-se automaticamente, quando você não tem muita ligação espiritual, né? Você vai vivendo a vida como ela vem, você vai sobrevivendo, digamos assim, né? Mas quando você encontra o Evangelho de Jesus como seu norte, você muitas vezes consegue montar a novelinha da sua vida, digamos assim, né? Todas as dificuldades que você passou, em algum momento, no passado, ele te trouxe ensinamentos e que você passou talvez a mesma dificuldade no futuro, mas como você tinha aprendido com uma dor anterior, você já não caiu no mesmo problema. Então, a vida é um eterno ensinamento, né, meus amigos? Nós vamos passando hoje por uma dificuldade, aprendemos, amanhã talvez possa aparecer a mesma situação e aí a gente vai por um caminho diferente. Então, quando a gente escolhe um caminho diferente, essa dificuldade que a gente passou no passado, ela não vai estar conosco. Não é isso? Então, que nós possamos, sim, ir ao encontro de Jesus, como ele sempre nos convida, para aprender com ele o caminho correto, que ele sempre deixou para a gente, né? Quando ele veio ao mundo e tinha lá o primeiro mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ele veio e complementou esse mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa o maior mandamento que Jesus nos deixou, nos esclarece de tudo aquilo que a gente tem que fazer. Uma simples frase, né? Tá tudo ali inserido. E muitas pessoas não conseguem compreender e vivenciar essa lei que Jesus trouxe para nós. Vivenciar ela realmente não é muito simples, né? Não é muito fácil, porque a partir do momento que Jesus fala que a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos, nós temos que fazer para o próximo aquilo que a gente tem que receber. Então, a partir do momento que a gente conseguir fazer com o próximo aquilo que a gente receber, nós estaremos fazendo o correto. Porque se a gente quer receber o bem, a gente vai fazer só o bem com o próximo. Se a gente conseguisse fazer o que realmente Jesus nos pede. Mas a gente ainda faz o mal, a gente ainda fala mal das pessoas, ainda é maledicente, a gente é egoísta, nós somos invejosos. Então a gente não consegue viver o amar ao próximo como a si mesmo na totalidade. Então a gente está aprendendo, né? Então Jesus fala aqui que com esse aprendizado, e se a gente for com ele, ele vai nos ensinar um grande remédio para suavizar os nossos males e curar as nossas feridas. Qual será esse remédio, né, meus amigos, que Jesus promete para nós aqui? Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui a virtude por excelência? Esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que temer? Então Jesus continua ensinando, né? Dizendo que o bálsamo que traz a suavidade para o nosso coração,
todas as chagas que a gente tem no coração, né, vai cicatrizar, vai suavizar, se a gente conseguir amar, se a gente conseguir ser caridoso. Se a gente é muito egoísta, se eu quero as coisas só para mim, a gente tem que começar a fazer o exercício de caridade no nosso dia a dia. Que a partir do momento que a gente consegue esquecer um pouco de nós mesmos e nos doar para o próximo, a gente vai conseguir deixar de ser egoísta. E quanto mais caridade a gente consegue fazer, menos tempo para ser egoísta nós teremos. Então, se a gente adotar a caridade como um hábito, chegará o momento em que nós não seremos tão egoístas. Chegará o momento em que nós vamos, podemos até dizer, esquecer da gente, né? Deixar de ser vaidoso, deixar de querer as coisas só para a gente, conseguir repartir as coisas com os nossos semelhantes com mais facilidades. Então é isso que a gente precisa fazer, né, meus amigos? Aprender o hábito da caridade, que Jesus diz aqui, né? A caridade, meus amigos, é o amor em ação. Então, se a gente consegue ser caridoso, a gente está praticando esse amor, né? E muitas pessoas acham que caridade é uma forma de ajudar apenas materialmente as pessoas. E o Espiritismo nos mostra que a caridade material é a forma mais fácil de se praticar a caridade, né? Que quem tem poder financeiro, ele faz a caridade na hora que ele quiser. Quantas vezes eu já ouvi, né, infelizmente, as pessoas falando assim, vou fazer uma doação de algumas cestas básicas aqui para pagar um pouco dos meus pecados. Então, as pessoas ainda, muitas vezes, acham isso, que ajudar financeiramente é o único tipo de caridade que pode fazer. Mas não nos enganemos, meus amigos. Quando Jesus nos diz, amai o próximo como a si mesmo, toda possibilidade que a gente tiver de amar ao próximo é uma forma de caridade. Nós estamos vendo aqui a imagem linda, né, de uma criança empurrando o amiguinho aqui, que não pode andar, está aqui na cadeira de rodas. Isso aqui é uma forma de caridade que ele está fazendo, né? Muitas vezes, se a gente consegue ouvir uma pessoa que está aflita, que está com problema, também é uma forma de caridade. Se a gente consegue dar atenção para o nosso filho, é uma forma de caridade. A gente consegue ouvir aquele idoso que sempre repete a mesma história quando a gente está perto dele, né? Também é uma forma de caridade, porque ele vai se sentir importante. Ele vai sentir que você teve carinho para com ele, amor para com ele, né? Então, gente, a caridade, ela pode ser exercida de 1000 maneiras. A partir do momento em que você deixa de lado a sua preferência, deixa de lado a sua significância, digamos assim, né? Eu vou me deixar de lado um pouquinho para beneficiar o meu próximo. Talvez você doa 5 minutos do seu dia, 10 minutos do seu dia, e você já está realizando a caridade. Então é esse remédio, esse bálsamo que Jesus nos ensina. Se a gente conseguir praticar a caridade a cada dia, nós vamos deixando de lado o principal vício moral que a gente tem, o pai de todos os nossos vícios, que é o egoísmo. Então, se a gente tiver, como diz aqui a frase, nesse fogo divino, a caridade conosco, a gente não tem que temer nada. Nós estamos no caminho certo para chegarmos ao Pai. Então, aqui continua, né, gente, o exemplo da caridade aqui, né, um amiguinho que tem uma sombrinha e a chuva está protegendo uma outra aqui, né. Se tiverdes amor, tereis tudo o que é desejável na terra. Possuireis a pérola sublime, que nem os acontecimentos aflitivos, nem as maldades dos que vos odeiam e vos perseguem poderão subtrair. Então, meus amigos, se a gente tiver o amor em nosso coração, nós podemos ser atacados de todas as maneiras. Pode vir a miséria e nos atacar, pode vir uma pessoa e falar mal da gente. Pode acontecer tudo o que vier contra a gente.
Se a gente conseguir entender o amor pleno, que se a pessoa vier falar mal da gente, a gente consegue perdoar. Se a gente for atacado muitas vezes, talvez pela infelicidade financeira, profissional, a gente sabe que, de alguma maneira, nós temos as nossas dificuldades nessa vida ou da vida passada e temos que reparar isso também. E que a gente sabe também que, com a justiça divina, como Deus é soberanamente justo e bom, nós não iremos passar por nada sem que esteja no planejamento divino. Então nós temos sempre que confiar em Deus e propagar o amor. Sempre tentar auxiliar o próximo. Sempre temos que ter esse como nosso lema. Se tiverdes amor, havereis situado vossos tesouros, onde os vermes e a ferrugem não podem alcançar, e vereis desaparecer sutilmente da vossa alma tudo que possa manchar-lhe a pureza. Então aqui essa passagem aqui do Evangelho confirma o que eu disse um pouco atrás, né? Se a gente conseguir realmente começar a fazer a caridade, né? Se tiver o amor sempre em nossas vidas, o que vai manchar a nossa pureza no futuro, a gente vai desaparecendo com ele sutilmente. Se a gente começa a ter novos hábitos, de pouco a pouco nós vamos nos modificando. A gente não pode voltar atrás e mudar o passado, né, gente? Mas a partir de agora, desse momento, se você quiser ter um novo futuro, você consegue. Você muda os seus hábitos, você muda os seus pensamentos, então você vai melhorando a sua condição e com isso você vai evoluindo, de pouco a pouco. Como nós sabemos, a natureza não dá saltos, né, meus amigos? Então, de pouco a pouco, nós vamos melhorando os nossos hábitos, os nossos pensamentos, e com isso nós vamos evoluindo, de pouco em pouco também. E conseguindo ser aquela criança que Jesus nos convida, né? Que pede para o apóstolo que está ali recebendo aquela mãe, deixe vir até ele, porque nós vamos começar a ter os sentimentos das crianças, o jeito de pensar das crianças, né? Então é isso que a gente precisa ter em nosso dia a dia, meus amigos. O amor em ação, a caridade. Então a gente vai encerrando a nossa palestra do dia de hoje, trazendo mais uma vez a máxima, né, a parte do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16, mas a frasezinha ali que tanto nos impacta, né? Deixai vir a mim as criancinhas. Esse convite que Jesus fez naquele momento e nos faz a todo instante das nossas vidas. Que Jesus os abençoe, muita paz. Obrigada, Alexandre, por essas palavras, por nos fazer refletir nossos sentimentos, nossos pensamentos. Mas nosso tempo está encerrando, né, Alexandre? Então nós vamos fazer a prece, convidar você para fazer a nossa prece, para nós nos prepararmos para o momento do passe e fluidificação das águas. Então a gente já vai convidando que você se coloque aí confortável no seu lar. O Alexandre fará a prece, em seguida nós ouviremos o passe. Então vamos nesses momentos elevar o nosso pensamento ao alto, colocar em nossa tela mental a figura amorosa de Jesus, bondoso amigo Jesus, mestre de nossas vidas. Te damos graças, mestre, pela oportunidade dos ensinamentos que nos traz no Evangelho. Agradecemos as oportunidades que temos de trocar ideias, de responder as perguntas que nos fazem, que assim nós complementamos os teus ensinamentos, mestre querido, que os teus ensinamentos possam tocar fundo em nossos corações, modificando-nos
as fibras mais íntimas do nosso ser, para que estejamos, pouco a pouco, modificando as nossas atitudes, os nossos hábitos, os nossos pensamentos, para que possamos vivenciar o teu Evangelho, vivenciar o amor ao próximo. Mestre querido, que possamos, nesses instantes, receber os fluidos dos teus prepostos espirituais, espargirão a cada um de nós no momento do passe. Que o consolo, que o medicamento, a cura, possa chegar a cada um de nós. Protege-nos, Mestre querido, hoje e sempre. Graças a Deus e que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo
todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada